a nossa segunda aula do curso básico de InDesign. Para a aula de hoje, a gente vai colocar um pouco mais a mão na massa, então eu vou precisar de uma imagem, uma foto para construir um layout. Esse site, o sxc.hu, ele tem uma série de imagens gratuitas, certo? Eu procurei aqui e vou baixar uma imagem qualquer para o nosso layout. Vamos lá. Acho que essa tá legal, tá bacana. Download. Olha como vem a imagem com uma qualidade excelente. Ela é realmente free. Então eu vou salvar. Vamos começar aqui com algo que eu já fiz na primeira aula, mas eu gostaria de refazer esse processo mais uma vez, um pouco mais rápido agora. Nós vamos ajustar as unidades de medida do nosso InDesign. Caso não esteja em milímetros, o meu já está aqui, eu já configurei na última aula, então ele já está. Passem aí todo mundo para milímetros. É importante que a gente mantenha essa configuração igual. E também vamos trabalhar aqui com o nosso workspace na opção Essentials. Bom, eu vou criar um novo documento, File, New, Document ou o Command N. E aí, vamos lá. Eu quero criar uma página para impressão, então eu vou deixar aqui em Print. Eu quero uma página customizada no tamanho de 300 milímetros por 300 milímetros. Margens, vamos deixar aqui todo mundo com 15. E de bleed, que é a tal da sangria, vamos deixar em 5 milímetros. Mesma coisa, coloque em 1. Se o cadeado estiver habilitado, ele vai repetir para todo mundo. Se eu quiser valores diferentes, eu tenho que desabilitar ele. Ok? Se vocês não estiverem vendo todas essas opções, se a sua janela de novo documento estiver aparecendo assim, clica aqui em More Options e aí vai aparecer o bleed. Ok, a aula de hoje fala sobre régua, guia, grade, módulos dentro de um layout. Vamos entender o que é isso. Temos essas réguas aqui, em cima e do lado. Essa régua, ela serve para a gente puxar guias para o nosso layout para facilitar a formatação dele. Então, eu posso clicar e arrastar na minha régua, ó, eu crio uma guia aqui no meio do meu layout, ou aonde eu quiser, né? Eu posso clicar e arrastar, eu crio uma outra guia, e mais uma, e de cima. Então, eu estou criando alguns módulos aqui no meu layout, para depois, ele já todo dividido, certinho, eu posso ajustar o texto, onde vai a imagem e tudo mais. Eu posso fazer isso dessa maneira que eu acabei de mostrar para vocês, simplesmente clicando na régua e arrastando, ou eu vou voltar todo mundo aqui, ou ainda eu tenho uma maneira de formatar isso, que é criando módulos no menu Layout, Create, Guides. Dessa maneira, fica mais fácil criar as guias, porque elas já vão estar alinhadas em relação ao papel, à página, ou em relação às margens que eu tenho aqui construída. Então, vamos lá. 4 linhas de guia. 1, 2, 3, 4 linhas. E 4 colunas. A distância entre elas está dizendo aqui, ó, 5 milímetros. Então, ele forma para mim módulos dentro do meu layout que me possibilitam uma criação mais bem finalizada, mais bem acabada. Ok, então vamos lá montar o nosso primeiro layout já com a ajuda dessas guias que a gente tem. Eu vou puxar aqui para minha página
no menu File, Place ou Command D, aula 2, Wave, OK, Open. Eu importei a minha foto. Ela tá aqui junto com o cursor do mouse. Se eu clicar, aonde eu clicar, ela vai abrir. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, entre essas margens vermelhas, que é a sangria, que eu já vou explicar para vocês. E ela vai abrir lá, baseada nesse ponto. Se eu tivesse clicado a partir daqui, ó, ela ia abrir baseada nesse ponto. Ok? Vamos lá, a partir aqui da minha sangria. Para aumentar essa imagem, eu quero alinhar ela até aqui embaixo. Eu clico no canto. Se eu simplesmente clicar no canto dela e arrastar, olha o que acontece. Eu não estou aumentando a imagem. Eu estou aumentando a caixa onde essa imagem está incluída. Então, para que a gente possa aumentar a imagem, eu tenho que clicar com Command ou Ctrl, se você tiver no Windows, e arrastar. Aí sim vem a minha imagem, cresce ela. Mas olha só, se eu clicar só no Ctrl, o que acontece? Eu não sigo a proporção da foto. Eu consigo distorcer a minha imagem e não é isso que eu quero fazer. Eu quero que ela venha na proporção. Para que ela venha na proporção, eu tenho que clicar no Command Shift ou Ctrl Shift, se você estiver trabalhando no Windows. Então, clico e arrasto, agora sim, até essa linha criada. Veja só, quando você está trabalhando com as guias, na hora que você se aproxima da guia, o próprio software ele dá um snap, ele cola a imagem na guia. Isso porque a opção Smart Guides está habilitada. As guias propriamente ditas, nesse modo de visualização preview, a gente pode desabilitar elas ou habilitá-las. Olá. Temos também a nossa régua aqui de cima, que a gente consegue abrir ou fechar. Então, eu criei aqui minha imagem, colei ela na guia. Aí, eu vou simplesmente clicar e arrastar a caixa sem nenhum outro comando para fechar a minha imagem até aqui. Veja só, quando eu faço isso, clico na barra de espaço para pegar a mãozinha. Quando eu faço isso, eu não distorço a minha imagem. Eu simplesmente fechei a caixa dela até a marca de sangria. Já temos nossa imagem posicionada, mas eu queria aproveitar um pouco mais do que tem lá no canto dessa imagem e tirar um pouco do que tem aqui. Tava mais bonito. Então, eu pego aqui a minha Direct Selection, a setinha branca, vamos chamar assim, e arrasto minha imagem. Só clico e arrasto, ó. Se eu clicar o Shift, eu também consigo mexer ela na orientação correta, já só na horizontal ou só na vertical. E vou arrastar a minha imagem dentro desse frame já definido, um pouco mais para a esquerda. Você deve estar se perguntando aí, ó, vamos ver como que tá ficando, vamos pro preview. Bom, por que que eu tenho esse espacinho de 5 milímetros aqui do bleed? Ó, quando eu peço para ver o bleed, ele mostra aqui um fiozinho preto e um pouquinho mais de margem. A minha imagem normal, como vai ser impressa, é essa daqui. E com o bleed, com um pouquinho de sangria, é assim. Por que isso? Bom, quando uma página vai ser impressa em gráfica, não na nossa impressora comum, papel já pré-definido o tamanho, as gráficas imprimem grandes rolos de papel. E para isso, depois de impresso, o papel é cortado no tamanho
correto com as orientações do arquivo. Para que não exista nenhuma falha, para que não fique nenhum filetinho branco no seu papel, no seu cartaz, no seu flyer, no que quer que seja que você vai fazer, quando você for usar uma imagem na página inteira ou que, enfim, chegue até as bordas, as margens da página, é necessário aplicar essa sangria, esses 5 milímetros de sangria. As gráficas pedem isso. E o InDesign já tem isso aqui definido, você consegue colocar e criar o seu arquivo com essa sangria. Então tá lá o nosso arquivo correto, com a sangria, e agora vamos aplicar o texto. Para aplicar o texto, vamos aqui selecionar o T, Type Tool. Se eu clicar, tá vendo que tem um risquinho aqui na minha ferramenta, bem pequenininho na base dela? Se eu alinhar esse risquinho onde eu quero começar, ele cria a minha caixa de texto a partir daquele ponto. Se eu não conseguir fazer isso, se você não conseguiu, vamos lá pegar o T, não entendeu, colocou aqui, ficou um pouco mais para baixo, não tem problema. Com a ferramenta Selection Tool, essa setinha preta, a gente consegue ajustar a nossa caixa. E eu vou aplicar um texto nela. Para isso, clico aqui no T, clico dentro da minha caixa e eu vou aplicar um texto falso. Um texto só para preencher o nosso layout. Eu venho aqui em Type, Fill with Placeholder Text. Pronto. Ele mesmo, o próprio InDesign completa esse texto. Eu vou tirar esse parágrafo, vou tirar esse daqui, vou selecionar todo o texto, Command A ou Ctrl A. Eu quero aumentar um pouquinho esse texto para corpo 13, quero aumentar, 14. Eu quero deixar esse texto justificado. É legal, se você está trabalhando em português, colocar aqui que esse texto é em português. O que difere? Ele vai fazer as quebras de hifenização do texto no padrão do português brasileiro. Então, deixa lá, sempre que for criar um texto, deixa lá português Brasília. E se você quiser que esse texto seja hifenizado, tem que estar habilitado essa caixinha de hifenização. Se não, você desabilita e olha, todos os hífens vão embora. Eu vou deixar habilitada a minha hifenização. Meu texto está em português. Eu quero a entrelinha um pouco maior, 14 por 21. Vou manter essa fonte. E eu quero que o primeiro parágrafo, isso aqui, ó, tá todo mexendo nos caracteres. Portanto, tá na opção A da minha barra de controle. Aqui no parágrafo, se eu clicar no parágrafo, eu vou mexer em mais opções dessa caixa de texto agora do parágrafo. Eu vou vir aqui no recuo, eu posso vir aqui no recuo e colocar, por exemplo, 10 milímetros. Olha o que acontece. O parágrafo cria um recuo na primeira linha de 10 milímetros. Isso também mostra por que é importante a gente estar com a configuração de unidade já pré-programada em milímetros, porque fica mais fácil de mexer e organizar. Vou voltar aqui para 0. Eu tenho outras opções. Eu quero colocar agora uma capitular, aquela letra maior. Então aqui, uma capitular de 4, são 4 linhas com capitular. Eu vou deixar assim, um pouquinho menor. 3 linhas e a primeira letra com capitular. Agora, repare só uma coisinha. Vou pegar aqui, vou sair da minha ferramenta de texto, vou pegar a ferramenta de seleção, essa setinha preta. Eu quero que vocês reparem nesse quadradinho vermelho que se criou aqui na nossa caixa. Ao mesmo tempo que aqui na base do nosso arquivo está mostrando que tem um erro. Vamos clicar nesse um erro? Cliquei 2 vezes ali em cima, aparece um erro de texto. Se eu abro a setinha, ele diz assim, overtext.
Se eu abro, ele fala assim, na caixa de texto, text frame, eu clico, ele mostra aqui. É esse quadradinho vermelho que está causando esse erro. Porque quando a gente tem mais texto na nossa caixa de texto, ele aparece esse quadrado vermelho. Se eu clicar no quadradinho vermelho e abrir, clicar e arrastar, ele vai continuar o texto que estava aqui dentro para essa parte, essa nova caixa aberta. Então, como isso tudo é texto falso, eu não preciso dele, eu vou deletar, vou colocar um ponto final. Agora sim, ó, eu posso clicar e deletar a minha caixa aberta e o erro da página desapareceu. Então, prestem muita atenção nessas caixinhas. O texto, a caixa de texto, ela não estica. O texto, ele vai entrando para dentro da caixa e ele fica habilitado aqui um sinalzinho de que tem mais texto. Nossa página está quase pronta. Apertando o Command menos aqui para ver ela um pouquinho menor, ou Ctrl menos. W para ver um preview. Vamos colocar um título agora na nossa página. Então, mais uma vez, só para finalizar, aqui caixa de texto, clico e vou arrastar ela aqui, que eu quero esse meu título em cima, e eu vou colocar aqui no título onda. Opa, onda. Pronto. Vou clicar, vou selecionar, vou vir aqui no caractere, colocar, vamos ver, 200, um pouquinho mais, 250. Tá ótimo, 250. Agora, eu achei que os espaços entre as letras não tá muito grande. Quando a gente cresce muito o texto, a gente deixa esse espaço ficar maior, assim. Então, tem uma opção aqui no texto que a gente pode diminuir, ó, o espaçamento entre as letras e até ficar mais agradável, mais bonito. Acho que assim tá interessante. Eu vou selecionar também aqui no SWOTs ou amostras, quem está trabalhando aí em português, opção Tzinho habilitado, colocar na cor branca, Selection Tool, eu clico nela e com o Shift apertado eu vou trazer aqui para esse cantinho, até chegar na minha margem. Eu vou aproximar um pouco mais, ó, Command barra de espaço ou Ctrl barra de espaço, para ver o alinhamento aqui. Object, Fitting, Fit Frame to Content, Command Option C, ou se você tiver no Windows, Ctrl Alt C, a caixa fecha certinho no tamanho do texto. Isso ajuda na hora de alinhar, porque ele vai dar um snap aqui, ó, snap direitinho na nossa guia. Que beleza. Command menos, barra de espaço, W, tá aqui a nossa primeira pagininha pronta. E ainda com um detalhe importante, assim, é uma página modulada, ela tem proporções interessantes, a gente está trabalhando a imagem, a página, o texto, todo dentro de um alinhamento, então visualmente fica bem bacana. E aí com isso a gente já mexeu em algumas ferramentas importantes para começar aí o nosso curso. Essa foi nossa segunda aula de InDesign básico. Na próxima aula eu vou falar de criação de cores, a gente vai ter coisas bem interessantes para ver. Fique de olho aí no nosso canal do YouTube, no Facebook, no site, tá? Todos os endereços estão aparecendo aí na descrição do vídeo. Dá uma conferida. Se gostou, dá um like pra gente e até a próxima aula. Obrigada!